A participação dos jovens de 16 e 17 anos nas eleições é cada vez menor. O repórter Marcelo Vieira vai mostrar o que leva a esse desinteresse e como os tribunais eleitorais estão trabalhando para mudar essa realidade. Esses 3 jovens de uma escola particular do Rio vivem a expectativa de participar pela primeira vez de uma eleição. Gabriel, 16 anos, já deu o primeiro passo, providenciou o título de eleitor. Nós, como jovens, eu acho que o voto é um instrumento de mudança, sabe? Então, nós que somos o futuro, é importante ter o título de eleitor para a gente servir como realmente mudança. Isso é uma mudança que no futuro somos nós que vamos estar comandando o país de alguma forma. O voto é facultativo para os menores de 18 anos aptos a ir às urnas no ano que vem. Mas para Eduardo, filho de um ex-vereador do Rio, participar desse processo é uma obrigação. Eu acho que política é cultura também. Acho que o brasileiro, desde pequeno, é acostumado a não gostar de política, ter essa repulsa em relação à política, até na família mesmo. Ah, que política, que coisa chata, não sei o quê, não quer conversar. Mas eu acho que é muito importante a gente saber de política, a gente se informar sobre política, economia, porque é isso que move o nosso país. A gente tem que saber quem está governando o nosso país, a gente tem que saber quem a gente está botando lá em cima. Dimitri diz que já queria ter votado no ano passado para escolher o presidente do país. Em 2016, as eleições são para prefeito e vereador, uma missão encarada com seriedade. Finalmente vou exercer um direito que foi conquistado em cima de muito sangue, né? Durante toda a década de 70 e 80, muita gente morreu literalmente para que a juventude pudesse exercer esse direito. Eu acho uma pena hoje muitos jovens não se interessarem por isso, porque assim, a eleição é uma forma dos jovens mostrarem seu posicionamento, mostrarem como que eles veem o mundo, como que eles querem que o país seja. Então eu acho que assim, a política é a melhor forma de mostrar o seu posicionamento em relação às coisas. A empolgação desses adolescentes contrasta com a queda na participação dos jovens nas últimas eleições. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em 2010, votaram em todo o país 2.039.000 eleitores menores de 18 anos. 4 anos depois, o número caiu para 1.063.000 eleitores, uma queda superior a 30%. O interesse por tirar o título também diminuiu. Em 2010, eram 900.000 eleitores de 16 anos aptos a votar. Em 2014, esse universo caiu para 480.000, isso é, redução de 47%. O cenário no Rio de Janeiro não é diferente do que acontece em todo o país. Até agora, apenas 9% dos jovens do estado aptos a votar no ano que vem requisitaram o título eleitoral. A falta de interesse do adolescente pela política preocupa o Tribunal Regional Eleitoral, que decidiu retomar a campanha de captar jovens eleitores dentro das escolas. Um juiz voluntário, um juiz eleitoral voluntário, ele vai a uma escola indicada pela Secretaria Estadual de Educação, normalmente uma escola do ensino médio, uma escola pública, mas estamos abertos a outras escolas também, é só uma questão de receber um pedido. E aí ele vai conversar com a garotada, ele vai lá, são plateias de 150, 200, às vezes até mais alunos, e ele apresenta a urna eletrônica, ele mostra como é que funciona a justiça no Brasil, ele tira dúvidas e faz essa aproximação da autoridade com a garotada, com a população. Para o desembargador, a queda pelo interesse na política pode estar ligada aos recentes escândalos de corrupção. Eu acredito que isso tenha alguma relação com as notícias que a gente vê toda hora na imprensa e que amplificam o problema do político, né? Quer dizer, quando o político ele tem alguma questão, geralmente envolvendo corrupção, ou outros desvios, ou coisas que desagradam a população, a imprensa naturalmente amplifica isso, e isso chega para esse jovem, isso causa, a meu ver, um desestímulo. Mas o desembargador não perde o otimismo. Ele acredita numa virada de mentalidade após algumas lições que vêm sendo dadas pela Justiça. Essa resposta que mostra que a justiça criminal ela pode tardar, mas ela existe e ela vem, né? E ela está mostrando isso. E o jovem pode ficar mais incentivado. Epa, tem uma luz no fim do túnel, eu quero participar desse Brasil melhor, eu quero participar desse Brasil corrupção zero, tomara, mas a gente sabe que, de pronto, menos corrupção, né? E aquela que for flagrada, que as consequências vêm a cavalo.
E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o cientista político Paulo Bahia. Paulo, o que leva os jovens a esse desinteresse pela política? De fato, Ingrid, não há um desinteresse pela política. O que nós temos com os índices que nós estamos percebendo de não adesão da juventude ao alistamento eleitoral e declarações de que não vão participar do processo eleitoral, é um tipo de política que rejeita as instituições políticas e o quadro político atual. Há uma crise de representação. Os partidos atuais, o modelo político, não conseguem incorporar esse ativismo juvenil que está presente no ciberespaço e no dia a dia das ruas. O esforço que os partidos têm que fazer, que os novos candidatos vão ter que fazer na próxima eleição de 2016, é tentar romper essa ponte que existe hoje, esse ato que existe hoje, e estabelecer uma ponte de que para se fazer representar. Senão nós vamos ter um alto índice de abstenção nas eleições e continuaremos com um baixo nível de adesão numa grande capital como o Rio de Janeiro. Qual o risco para a democracia de tamanho descrédito? Na verdade, a politização do jovem põe em xeque a democracia, não pelo ponto de vista de derrubá-la, mas pelo ponto de vista de que obriga a democracia a se repensar. Aqui ela tem que pensar em refazer suas instituições e o seu modelo de comunicação. O modelo de comunicação que hoje é vertical das instituições tem que ser horizontal, como a juventude participa. Não há como as instituições públicas e políticas não se horizontalizar, porque a juventude, a população já está falando, já está se comunicando de forma horizontal. Quando eu falo de forma horizontal, já está se falando em rede, já está conectada em rede, em tempo real, enfim. Esse mundo é um mundo que as instituições políticas e os partidos políticos têm que levar em conta para não ser artificiais para a juventude. E como fazer os jovens se interessar pela política, Paulo? Fazendo com que essa garra da juventude se faça presente nas instituições. O que nós não vemos, as instituições cada vez mais são horizontais, são fechadas em si, se apropriam da estética jovem, mas se apropriar da estética jovem e ter uma relação unívoca de comunicação, não vai fazer essa aproximação. A aproximação tem que ser de diálogo, mas um diálogo franco, honesto, em que os dois falam e os dois ouvem. E qual a importância da participação dos jovens nas eleições? A participação do jovem nas eleições é fundamental, porque indica que caminhos nós temos para o presente e para o futuro. A juventude, sobretudo num país como o nosso, que não é tão mais jovem como já foi, mas é um país que tem uma faixa madura importante, a juventude faz com que as instituições levem o país para melhorar o tempo presente e o futuro. E o jovem é esta voz, porque o jovem tem o desejo de viver o agora e viver um agora projetado por amanhã. Então nós temos que ter a presença jovem para o próprio futuro do país e da democracia. Muito obrigada. Debate Público ressalta a importância da prevenção do câncer de